Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 5, versículo a partir do 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, inclina o teu ouvido à minha prudência, para que observes a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, e a sua boca é mais macia do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos seguem no caminho do Seol. Ela não pondera a vereda da vida, incertos são os seus caminhos e ela o ignora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos dos teus bens e não entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro, e gemas do teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como detestei a disciplina e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que me instruíram, inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à ruína completa, no meio da congregação e da assembleia. Por enquanto, vamos parar aqui. O autor de Provérbios, ele dá uma orientação. Ele diz, filho, os irmãos podem sentar. Ele diz, filho, atende a minha sabedoria e ao teu ouvido incline a prudência. Desde ontem que eu estou preparando a palavra, eu tinha preparado uma palavra e ontem eu recebi um convite para ministrar e eu senti de ministrar aquela palavra naquela igreja e eu orei, Senhor, então qual é a palavra para hoje? E ficava martelando no meu coração uma queixa muito comum que eu recebo. A mulher falando assim, pastor, eu estou querendo roubar meu marido. Tem uma mulher tal que está dando em cima do meu marido. E às vezes a gente escuta a mesma queixa de um homem. Pastora, fulano está assediando a minha esposa, ou a minha esposa está se deixando envolver por um outro homem. E aqui no livro de Provérbios nós vimos claramente o espírito de prostituição, o espírito de adultério. Ele é falado em vários capítulos de Provérbios, a palavra nos adverte, nos orienta acerca dessas coisas. Ou seja, isso não é uma coisa nova, não é agora, porque a mulherada de hoje está assim, não, isso já existia nos tempos do rei Salomão, e já existia nos tempos mais antigos ainda, no tempo dos patriarcas. Esses problemas sempre tiveram origem junto com o pecado na terra. Então, homicídios, mortes, adultérios, prostituição, fornicação, violência, todos esses males vieram a atuar na vida do homem a partir do momento que houve o pecado. Qual é hoje, então, a minha conduta acerca dessas coisas? A palavra fala, inclina o teu ouvido à sabedoria. Quando eu percebo que essas coisas todas fazem parte do plano do inferno para destruir a minha vida, para roubar a minha paz, para aniquilar a bênção do Senhor na minha vida, eu aprendo a agir prudentemente. Eu aprendo a agir com entendimento. Eu aprendo a agir de uma forma diferente. Eu não vou me deixar envolver pelo pecado, porque eu não quero ser arrastada na enxurrada da lama. Amém? Nós precisamos ter uma atitude diferente. Eu não posso ficar esperando que o outro faça. Cada um tem que aprender a cuidar da sua própria vida. Mas, pastora, o problema não sou eu, o problema é meu marido. Ou, pastora, o problema não sou eu, o problema é a minha esposa. Ou é aquela pessoa que está lá e aí chama aquela pessoa de um monte de nomes. Às vezes a pessoa nem é aquilo que ela está falando. Às vezes ela está sendo assediada pelo marido, ou está sendo assediada pelo rapaz, está sendo assediada pela moça, pela esposa. Mas a gente olha o outro como se o outro fosse... E de qualquer forma,
A gente precisa lembrar do que Paulo escreve aos Coríntios, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Não são as pessoas, a nossa luta, nosso embate não é contra as pessoas. É contra principados, potestades, isso se aplica também dentro do casamento. Hoje é dia das mães, mas quantas mulheres hoje perderam seu marido? Quantos maridos hoje perderam a sua esposa? Ou no dia de hoje, literalmente, ou em dias próximos. Recente, casamentos destruídos recentemente por causa de uma terceira pessoa. Isso é o que nós dizemos, o casamento foi destruído por causa de fulano, o casamento foi destruído por causa de ciclano. Mas, na verdade, quem deve ser responsabilizado por isso é o inferno. Então, se eu aprendo a perceber quem é o verdadeiro culpado por essa situação, eu aprendo também a agir corretamente. Porque eu vou lutar contra o verdadeiro adversário. E lutar contra o inferno é complicado. Como você está lutando contra forças espirituais da maldade, você tem que estar fortalecido em Deus. Você tem que estar, a tua vida tem que estar na presença do Senhor. Você tem que estar continuamente alicerçado na palavra de Deus, para que você possa resistir às tentações, para que você possa permanecer firme e saber como agir diante de cada situação. Quais são as minhas atitudes diante de uma situação dessa? Aonde meu casamento está em risco por causa de um espírito de prostituição, de adultério, de fornicação, seja de pornografia, seja qual for a ameaça que pese sobre o meu casamento. Às vezes a ameaça é uma outra, às vezes a ameaça é violência doméstica, incompatibilidade de gênios que as pessoas dizem. Na verdade é um tipo de espírito que atua para destruir o casamento. E ele pode se manifestar de várias formas. E na verdade ele se manifesta da forma aonde ele encontra a brecha. Na vida de alguns homens, a brecha não é a prostituição. Existem homens, eu conheço, homens casados, cujo casamento está ruído, a mulher já perdeu o amor pelo esposo, e ele fala, eu vou continuar sem trair a minha mulher. Está dentro de casa e não trai a mulher, mesmo tendo recebido um monte de ofertas. Mas essa não é a brecha que ele dá. Da mesma forma acontece, tem mulheres que estão dentro de casa já 4, 5, 6, 7, 8 anos, e o marido não procura mais, mulheres novas. Mas ela se mantém íntegra porque a fraqueza dela não é a imoralidade sexual. Ela não tem essa tendência. Muitas vezes o problema vem em brigas e contendas. Os casamentos que são abalados pela falta de entendimento do casal, não conseguem se compreender, não conseguem se respeitar, um falando palavras cada vez mais duras um para o outro. Começa com aquela brincadeirinha boba, você é isso, você é aquilo outro, palavras mais simples que a gente está acostumado no nosso cotidiano. E aí na hora da raiva aumenta um pouco a palavra, e a palavra vai se tornando um pouco mais dura, um pouco mais grotesca, um pouco mais rude. E se a pessoa não vigiar, ela vai também para a agressão física, e o casamento vai ruindo. Então a questão da imoralidade sexual, ela é apenas uma das questões que podem destruir o casamento. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tomar cuidado, eu preciso blindar o meu casamento. Formar um escudo em torno do meu casamento. E qual é a melhor maneira para que eu possa fazer isso? Eu preciso perceber o meu cônjuge, aquele que é uma carne comigo, que se fez uma carne comigo através do casamento. Se é crente, que é o mesmo espírito que o meu, porque nós temos o Espírito de Deus, eu preciso observar quais são as fragilidades para que eu possa me blindar e blindar o meu companheiro ou a minha companheira junto. Se é marido, a sua companheira, se é esposo, se é marido, a sua companheira, se é esposa, o seu companheiro. Eu preciso descobrir qual é a fragilidade dele, aonde ele tem
mais facilmente, onde ele dá brecha mais facilmente. E aí eu vou blindando, eu vou fechando as brechas dentro do meu casamento. Se o problema é contenda, eu vou vigiar na área da contenda, eu vou evitar contender. O que nós todos deveríamos fazer sempre, né? Evitar contender. E às vezes o nosso propósito é: você não fica com a última palavra, nem que eu morra, nem que eu perca a minha bênção. Você não fica com a última palavra. Esse é o objetivo das pessoas contenciosas. Ela pode perder a razão, ela pode perder a bênção, ela pode perder tudo, mas ela prefere do que deixar o outro com a última palavra, porque ela quer ter certeza de que ela tem razão, mesmo sabendo que está errada. Na questão da imoralidade, abrir brechas. Como é que a gente abre brecha para a imoralidade? Ah, pastora, mas eu tenho uma vida conjugal normal. Não tenho brechas nessa área. Eu não estou deixando meu esposo na mão, vamos dizer assim. Eu não estou me abstendo das minhas responsabilidades dentro do casamento. Mas ele é dado a isso, a esse espírito. Qualquer mulher está andando na rua e ele olha para o lado e vira na minha frente e fica olhando, fica observando. E mulheres também que ficam olhando e observando de forma até muitas vezes obscena o outro, sendo que ela tem o seu esposo. Como eu posso fazer numa situação dessa? Aí você vai para a oração. Aí você vai para o joelho. Se der uma conversa, se der um diálogo, converse. Oriente, olha, vigia, você está dando brecha. Se a pessoa não se dá conta, se ela não tem entendimento acerca dessas coisas, você vai para o joelho, você vai orar e vai repreender dentro da sua casa esse espírito maligno. Não espere que aconteça, ore antes e se previna, viva de forma precavida contra todo tipo de principado, de potestade, todo tipo de hoste da maldade que procura atuar dentro do teu casamento. Todos nós queremos um dia feliz. Como eu falei, hoje, Dia das Mães, todo mundo quer uma reunião de família. Que maravilha seria aquela família tradicional, você coloca lá o casal e os filhos todos ali, netos, todo mundo ali em volta daquela grande mesa. É uma delícia. É maravilhoso, mas há um preço para que isso aconteça. Para que aconteça uma reunião de família feliz e saudável, é necessário que você pague um preço para isso. Você está disposto a lutar e a batalhar pelo teu casamento? Para que você possa continuar vivendo para a glória de Deus? Nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos nos posicionar de tal maneira que o nome do Senhor seja engrandecido nas nossas vidas. Porque não adianta, você pode falar o que você quiser, mas quando você vê na televisão, em algum lugar, uma reunião de família, onde eles conseguem reunir todos ali e fazer uma festa bonita, todos se alegram. Quem é que não fica feliz de ver uma família grande, tradicional e bonita, todos casados, todos ali felizes, convivendo bem? Quem é que não acha isso bonito? Se disser que não acha, é mentira. É mentira, se disser que não acha, é mentira. Não estou falando de brigas, não. Problemas e brigas surgem. Eu estou falando de pessoas felizes, que conseguiram vencer as suas mazelas e lutar mutuamente por felicidade. Nós queremos isso. Então eu tenho que primeiro reconhecer o que realmente eu quero. Eu quero ser feliz de verdade? Eu quero ter uma família feliz? Então eu vou fugir dessas coisas. O único pecado que a Bíblia manda fugir é da imoralidade sexual. Em algumas traduções está prostituição, mas em outras está imoralidade sexual. Fugir da imoralidade sexual. É a única coisa, é a única vez que a Bíblia manda fugir. Porque Deus sabe a dificuldade que o homem tem de combater contra a sua própria carne. É muito fácil você chegar na rua e brigar com alguém. As pessoas esbofeteiam, as pessoas atiram, as pessoas matam com uma facilidade assustadora. Fazem barbaridades com o seu próximo para destruir o seu oponente. Mas quando a pessoa tem que lutar contra a sua própria carne, contra os desejos da sua carne, da sua natureza, a batalha é mais difícil. Ninguém quer esmurrar a sua própria carne. Paulo fala, eu esmurro a minha carne.
Porque eu quero que a minha carne seja subjugada ao meu espírito. Porque o meu espírito, o espírito que está em mim é o espírito de Deus. Então eu quero que ele prevaleça. Então eu esmurro continuamente a minha carne. Ou seja, ele tinha lutas na sua carne. Ele tinha combates contínuos na sua carne. Ele tinha, como qualquer um de nós, desejos pecaminosos. Só que ele não se deixava vencer pelos desejos. Ele não se deixava vencer pelas tentações que ele tinha na sua carne. Ele tinha uma prioridade: morar no céu. Então eu posso morar no céu sem viver isolado no monte. Eu vou me isolar do mundo, vou ficar afastado de tudo para eu não pecar. Não é isso que a Bíblia está falando. Você vai viver em sociedade, você vai viver como igreja, você vai viver enquanto família, você vai viver no seu local de trabalho, onde você estuda, você vai se dedicar lá, mas você vai se precaver do pecado. Amém? Não é das pessoas, é do pecado que habita em você. Pensar que sua carne pecaminosa que tende a te afastar de Deus. Então, contra isso, você tem que batalhar continuamente. Acerca dessas coisas, você tem que se afastar. E no versículo 3 diz assim: porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, e a sua boca é mais macia do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos seguem o caminho do Seol, ou o caminho do inferno. Então, quando a pessoa se deixa levar pelo caminho da mulher ou do homem imoral, ela tem os seus passos descendo para o inferno. Nós estamos aqui para cima e para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas aquele que se afasta dos caminhos do Senhor e se entrega à imoralidade, ele está indo para o inferno juntamente com aquele a quem ele se aliou. Seja uma mulher, seja um homem. Se você se aliou a uma pessoa para cometer o pecado, você está indo para o inferno e você precisa vigiar acerca dessas coisas. Nós queremos uma vida feliz, então nós vamos lutar por isso. Glória a Jesus. Tudo aquilo que vale a pena ter, vale a pena lutar. Uma coisa preciosa custa caro. Você vai comprar uma roupa bonita, uma roupa de grife, ela custa caro. Quanto mais difícil ela for, de difícil acesso, ela é mais cara. Se ela for feita por um designer, por um especialista, para uma determinada pessoa, aquilo é mais caro do que aquela roupa que é feita em produção, em larga escala, para ser lançada nas lojas. Se você quer um móvel diferenciado, você vai comprar, tem aquele móvel comum que você coloca, que você encontra nas lojas, você encontra lá na exposição. Tem um outro preço para aquele móvel que é modulado, que você consegue encaixar diferente. E tem ainda um outro preço para o móvel planejado, que ele foi planejado para você. Você chega lá, senta com o projetista e você desenha, mostra a sua casa, você fala: eu quero um móvel para esse padrão. Ele vai conversar com você, ele vai perceber quem é você e ele vai fazer um móvel planejado para a sua casa. Esse custa um pouco mais caro. Então, quanto mais você quer alguma coisa de valor, mas você paga um preço e você ainda diz: não, mas esse foi feito especialmente para mim, esse design foi feito especialmente para mim. Então você paga parcelado, você entra no cartão de crédito, você entra em empréstimo para você conseguir alguma coisa especial, alguma coisa pela qual você realmente queira. E por que nós não podemos também lutar durante a nossa vida para nós conseguirmos aquilo que verdadeiramente importa, que é a salvação da nossa alma? Por que eu não devo me esforçar para obter do Senhor aquilo que Ele tem para a minha vida? Deus tem os planos dele para a minha vida. E eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar, eu preciso me colocar na presença do Senhor a cada dia, subjugando o meu corpo para não pecar contra Deus,
para não me afastar da presença do Senhor, para não me afastar dos planos de Deus. Procura vigiar na tua vida. Procura colocar a tua vida no altar continuamente. Não adianta você reclamar da mulher que está dando em cima do teu marido, do marido que está dando em cima da tua mulher, do outro que está dando em cima da tua mulher. Não adianta você reclamar. Você precisa ir para os pés do Senhor e lutar contra o inferno que está preso, porque é ele que quer destruir a família. A família sendo destruída, a sociedade é destruída. Porque o primeiro núcleo social criado por Deus foi a família. Deus criou esse núcleo. Quando ele cria Adão, ele cria depois Eva, e ele forma Eva da costela de Adão, e ele fala, os dois vão se unir, vão ser uma só carne. Começa aqui a família, Deus começa a dar uma ordenança para a família. Como ele deve agir com a sua esposa, Deus começa a colocar isso no coração do homem, como deve agir com os filhos. E no decorrer da história, Deus vai mandando que o homem ensine o seu filho a andar no caminho do Senhor. Desde pequeno, andando e falando, assentado, deitado, aonde estiver, ensinar os seus filhos. Então a família é assim. Deus coloca um homem e uma mulher junto, e os dois vão ensinar a criança o caminho do Senhor. Esse é o plano de Deus. E o diabo está procurando destruir esse plano. Para quê? Justamente para que os filhos cresçam sem nenhuma estrutura. Para que os filhos cresçam sem nenhuma compreensão de família, sem nenhum plano de família para frente. A minha família é desestruturada. Uma vez eu conversando com uma mulher, e ela estava falando para mim, a minha filha falou que não vai casar porque eu não me casei. Eu tive um relacionamento, gerei essa filha, acabei não permanecendo com o pai dessa filha por muito tempo, né? Tive outros namorados e hoje ela está casada, mas a filha falou, não vou casar, você não casou também naquela época, né, de jovem? E a filha hoje tem uma vida já mais atrapalhada. Então esse é o plano do diabo, procurar destruir a família. Quantos casos desses a gente conhece? A minha mãe também não casou, meu pai também não casou, por que eu tenho que casar? E aí vai trocando de parceiro, trocando de vida e criando uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, totalmente fora do plano de Deus, totalmente fora daquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, está escrito assim, guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você tem que guardar alguma coisa, e algumas traduções estão assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Você tem um coração cheio de emoções, que se alegra, que se entristece, que se aborrece. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Se o teu coração não estiver bem, se você não for uma pessoa realizada, se você não for uma pessoa feliz, o contrário da felicidade é a infelicidade. Então, se você não é uma pessoa feliz, você não vai ser um bom profissional, você não vai ser um bom pai, você vai também criar ao teu redor um ambiente ruim, porque você não tem para dar para as pessoas que estão ao teu entorno. Então, nós precisamos a cada dia colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Eu preciso guardar o meu coração, não me deixar levar, não me deixar seduzir pelos pecados dessa vida. Eu não posso me deixar levar por tudo aquilo que o mundo está fazendo. Tem um ditado que a gente aprende com a mãe e passa para o filho reclama hoje, mas amanhã ele vai falar para o filho igualzinho, sabe o que é? Você não é todo mundo. Todo mundo já ouviu isso em casa, não é isso? Quando é pequenininho e o filho começa a falar e começa a reclamar porque fulano faz, ciclano faz, aí a gente vem e fala para o filho, eu ouvi dos meus pais e eu falei para as minhas filhas, você não é todo mundo. E é uma grande verdade, você não é todo mundo não. Você é alguém especial para Deus.
Então guarda o teu coração. Santo Deus. Proteja o teu coração do mal. Proteja o teu coração dos caminhos enganosos. A imoralidade sexual é um engano, onde as pessoas estão se afundando. Quantas pessoas hoje são vítimas de pornografia. As pessoas estão no desespero, querendo se libertar e não conseguem. Destruíram seus casamentos. Nem foi entrando em contato fisicamente, não teve conjunção carnal, mas estão com os casamentos destruídos por causa da pornografia. Até o jovem, muitas vezes, ele vem de uma vida promíscua, onde ele tinha o hábito já de obter a pornografia. Quando ele casa, ele não tem prazer com a esposa. Eu conheço vários casos, não estou falando do que eu acho, do que eu ouvi falar por aí, não. Estou falando de casos que eu conheço, de pessoas, rapazes que viveram uma vida de imoralidade na pornografia virtual, e aí quando casaram não conseguiram ter a mesma satisfação com a esposa e continuaram na pornografia. E há casas de mulheres também, o homem é mais dado a isso, mas há casas de mulheres também, que tiveram essa vida, casaram e aí não conseguem se realizar com seu esposo, porque elas vivem numa ilusão. É uma ilusão aquilo que está aqui. Aquilo que você está vendo nas redes sociais, aquilo que você está vendo em sites de pornografia. É uma ilusão. E aí você, quando casa, você não consegue ser daquela mesma maneira, porque você cria uma coisa e você, quando vai lidar com a pessoa ali no dia a dia, é uma situação diferente. E aí um casamento destruído, um casamento que muitas vezes não dura 1 ano. Cada vez mais isso é frequente, as pessoas casam, mas o casamento não dura nem 1 ano. Porque são jovens que trouxeram para dentro do casamento valores errados. De uma vida pervertida, de uma vida promíscua. E isso não dura no dia a dia, no relacionamento de um casal, isso não dá para manter. Então, se você acha que alguém está querendo roubar o teu marido, se alguém está querendo roubar a tua esposa, fique sabendo que esse alguém é o diabo. Aquela pessoa que você acha que é a bruxa, que é isso, que é aquilo outro, ela é simplesmente mais uma vítima. Amém? É mais uma vítima. Glória a Deus. Da mesma forma que você e seu esposo estão sendo vítimas, que você e sua esposa estão sendo vítimas, aquela pessoa que está sendo usada pelo diabo para destruir seu casamento, ela é somente mais uma vítima. Então procure proteger a tua família através da presença de Deus dentro do teu lar. Guarda em primeiro lugar o teu coração. Não se deixe também enredado nos enganos, não. Para que você saiba discernir bem todas as coisas e saiba blindar e saiba proteger o teu casamento, proteger a tua família. Quando você protege o teu casamento, você também está protegendo os teus filhos. Você também está protegendo o teu patrimônio. Você também está protegendo todas aquelas bênçãos que o Senhor te concedeu. Se nós tivéssemos um pouco mais de juízo, se nós tivéssemos um pouco mais de entendimento acerca dessas coisas, não seríamos confundidos tão facilmente. Quando eu compreender a importância e o valor do meu casamento, eu vou conseguir compreender melhor todas estas coisas e eu vou investir mais. Eu vou investir em comunhão com meu esposo, eu vou investir em parceria, eu vou investir em cumplicidade, eu vou investir em respeito, eu vou investir em moralidade, eu vou investir em oração, eu vou investir em santificação, porque o meu lar sendo abençoado, as minhas filhas vão ser abençoadas, o meu patrimônio estará melhor guardado. Tudo isso dentro de um casamento feliz. Então eu quero deixar para você hoje essa palavra sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o teu coração. Quando você guarda o teu coração, você consegue enxergar melhor e agir corretamente dentro da vontade de Deus.
E se você tem alguma dúvida ainda, leia mais detalhadamente essas passagens que falam sobre moralidade. Leia mais detalhadamente o livro de Provérbios, porque fala bastante sobre o casamento, a conduta da mulher, a conduta do homem dentro do casamento. Leia as cartas de Paulo aos Coríntios, leia os evangelhos, se encha da palavra de Deus, porque ela vai te dar condições de você compreender a vontade do Senhor para a tua vida, para que haja bênção, para que haja paz dentro do seu lar, para que o plano do Senhor, esse plano perfeito que Deus tem para você, seja realizado e você seja mais do que feliz. Amém?